Oi, oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Liandra e eu conto relatos todos os dias aqui pra vocês, de segunda a sexta-feira. Bom, se por um acaso você caiu de paraquedas aqui, eu também conto relatos mais curtos no meu TikTok, no meu Instagram, e essas redes sociais estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se por um acaso, você tiver aí algum relato pra me enviar, os relatos devem ser enviados pro e-mail que já fica aqui embaixo na descrição, assim como o link lá pro Spotify. E bom, gente, como vocês já sabem, eu não gosto de enrolar na introdução, então já vamos para o relato. Mas antes, não se esqueça, de se inscrever no canal, caso você ainda não seja um inscrito, de curtir esse vídeo, agora no início, pois ajuda muito a divulgar o vídeo aqui na plataforma, e hypar o vídeo se tiver aparecendo aí essa opção para você. E bom, agora sem recadinhos dados, vamos ao que interessa, que é o nosso relato. E bom, o primeiro relato se chama O que era aquilo no meu quarto? Vamos ver. Deixa eu só ver que é em PDF, eu tenho que abrir. Bom, olá, Liandra, tudo bem? Me chamo Micaelen e não tem problema algum você falar o meu nome. Sou muito sua fã e não perco um vídeo seu por nada, pois são os relatos e a sua voz que me motivam a limpar a casa e fazer outras atividades do dia a dia. Que bacana, eu gosto muito de saber que eu ajudo vocês de alguma forma. Bom, eu vou iniciar o relato tentando contextualizar ao máximo, para que todos consigam entender. Então, Li, eu e os meus pais morávamos em São Paulo, e com o falecimento da minha avó, que é mãe da minha mãe, tivemos que nos mudar para Sergipe, por questões de herança. Diante disso, minha mãe herdou a casa na qual minha avó vivia, e onde o velório havia ocorrido. No início, tanto eu como a minha mãe víamos pequenos vultos, mas nada que colocasse ali na nossa cabeça que era algo sobrenatural. Até porque eram poucas as vezes que isso ocorria. Uma noite, minha mãe acorda ali em prantos de choro, relatando que algo semelhante a um sobretudo bem amarelo em que seu interior não havia nada ali o preenchendo, ou seja, ela não via rosto, não via corpo, nada, era só um sobretudo e por dentro como se tivesse algo, uma sombra negra, preenchendo. E aquilo estava meio que esganando ela. Minha mãe relata que ela não conseguia ter ali uma reação. É como se ela estivesse paralisada. E após ela acordar, ela continuava vendo, Enfim, ela estava acordada e vendo, não era um sonho. E aí, até que aquilo passou, ela começou a ficar completamente desesperada e com muito medo. E ela falava o quanto aquilo tinha sido real. Mas, contudo, tentávamos entender aquilo como algo da mente mesmo, sabe? A gente negava ali a todo custo achar que aquela situação era algo sobrenatural. Mas, bom, Li, após esse ocorrido com a minha mãe, passou-se ali bastante tempo e foi aí que o oculto e o sobrenatural começaram a me atrair. E teve uma fase da minha adolescência onde eu consumia muitos conteúdos do tipo, até músicas de cunho satânico. Como eu era corajosa. E com o tempo eu passei a me sentir observada. Todo canto escuro que havia na minha casa, eu tinha o pressentimento que algo estava ali. Eu não via, mas eu sentia. Uma noite eu acabei cochilando ali no sofá da sala, na posição de lado, sabe? Tipo uma perna colada uma na outra. E de repente eu acordo em um susto após a perna de cima simplesmente cair. Mas foi como se alguém tivesse empurrado, pois eu sempre dormia nessa posição e não tinha como ela ter caído. E talvez eu até poderia ter considerado que ela caiu, por questão de física. Mas o complicado é que após eu ter pegado no sono de novo, aconteceu a mesma situação novamente. Algo que não foi o acaso. Sim, na mesma noite, no mesmo momento, eu senti algo empurrando a minha perna novamente. Com isso, eu fui para o meu quarto e tentei excluir aquela situação da mente. Dias se passaram e eu lembro que uma noite, lembrando, gente, que tudo ocorre pela noite, eu estava sentindo um medo profundo, eu não sei o porquê. Eu não queria pregar os olhos. Eu sempre sentia que o sono, então assim, sempre que eu sentia que o sono estava me ganhando, eu me sentava na cama. Até que uma hora eu, sonolenta e paralisada, não conseguia mais me levantar e nem me mover.
Porém, eu lembro claramente que eu gritei pela minha mãe e logo em seguida algo escuro, alto, como se estivesse coberto por algum lençol, estava em frente à porta ali, trancada do meu quarto. Ou seja, aquilo entrou mesmo com a porta trancada. Aquilo veio em minha direção, se sentou ao meu lado e foi como se aquilo tivesse me acalmando. E eu simplesmente apaguei. Assim que amanheceu, eu perguntei à minha mãe se ela havia ido ao meu quarto e em troca eu recebi um olhar confuso e uma confirmação que não, ela não foi ao meu quarto. Eu contei a situação, mas ela falou que talvez fosse, coisa da minha cabeça. E acabei que naquele momento eu aceitei a resposta, mas nunca me esqueci daquela específica noite, lembro como se fosse ontem. E por mais sonolenta que eu estava, aquilo não era a minha mãe, e a mesma não mentiria sobre ela ter ido ao meu quarto ou não. Bom, depois desse dia, nada mais aconteceu, nem mesmo um vulto nós víamos, né? Algo que eu acho até estranho, mas eu agradeço pelas manifestações terem parado. Vivemos na mesma casa até hoje, tenho 21 anos e essas situações ocorreram há 4 anos atrás. Mas e aí? O que veio me visitar e supostamente me colocou para dormir? Bom, um beijão, Li, desejo todo sucesso e ficarei muito feliz se contar o meu relato no YouTube. Observação, estarei mandando este relato pelo Insta também. Ó, um beijo, tá? Muito obrigada. Então, uma teoria que eu tenho é que, tipo assim, né, querendo ou não, era a casa da sua avó, faleceu, aí o velório ainda foi lá. Então, de repente, foi uma energia que ficou um tempo ali na casa. Porque você falou que começou a se interessar por assuntos sobrenaturais, né? Então, às vezes, dependendo do que você consumia dentro da casa, igual você falou que ouvia, né? Tipo, músicas satânicas, mas aí vamos supor que você também ouvia, sei lá, algum hino de igreja, ou a sua mãe, ou então algum ponto de umbanda, ou até mesmo nessa vibe de coisas sobrenaturais, coisas espirituais, sei lá, vou fazer uma defumação, sei lá, um banho, alguma coisa assim, ou até algum amuleto mesmo que você tenha colocado, algum amuleto de, sei lá, de proteção de alguma religião, aí vai. E aí, às vezes, isso espantou essa energia. Às vezes era sua avó mesmo que ainda estava presa ali, entende? E aí, talvez isso ajudou ela, né, a fazer a passagem melhor. E até por saber também que a casa estava sendo habitada por gente da família, né? Pessoas ali que ela gosta, enfim. E às vezes isso ajudou a caminhar o espírito e não aconteceu mais, né? Porque isso acontece muito, gente. Nem toda casa, nem todo lugar mal assombrado, você precisa também abandonar. Tem como fazer limpeza. Tem casos que não tem como, mas tem casos sim que tem. Então, às vezes, você sem querer, você acabou se livrando disso nessa fase que você começou a se interessar por espiritualidade, sabe? Ou até mesmo sua mãe. Ou até mesmo o tempo fez a sua avó fazer a passagem, né? Mas enfim, vamos pro próximo, que é um relato longo. Vamos lá. O nome do relato é Paraíso Amaldiçoado. Oi, Li, meu nome é Roberta, não tem problema nenhum em falar o meu nome e nem das pessoas que vão aparecer durante o relato. E eu não vou falar, tá, onde isso aconteceu e nem quando. Vamos lá. Eu vou te contar os detalhes para que você e seus seguidores consigam compreender, tá, todos os detalhes dessa história. Bom, tudo se passa na chácara que é da minha família. Foi a herança de grande valor que os meus avós maternos deixaram. Depois do falecimento da minha avó, meus tios decidiram que nada ia ser vendido e que a propriedade ia ser de todos ali da nossa família. O lugar é incrível, longe da cidade, cerca de uns 52 quilômetros, beira ali de rio, um lugar muito gostoso. Lá não é uma casa tradicional, digamos assim. Em cima tem somente 6 quartos construídos, um do lado do outro, todos suítes, e na frente dos quartos uma varanda enorme. Mas embaixo, perto do rio, tem uma cozinha com um espaço de churrasco gourmet, tudo completo, com direito até à mesa de sinuca. O lugar é maravilhoso de bonito. Meus avós investiam muito nessa chácara. E agora que eu já descrevi o lugar, tenho que informar a vocês que passou cerca de 3 anos sem ninguém da família pôr o pé nesse lugar. Ninguém queria ir. Mas tinha o caseiro que deixava tudo organizado.
Meu tio Marcos era o que ia com mais frequência, mas depois que se mudou não fazia questão. Ele agora entra eu e os meus primos Joaquim, Juliardi, que é Joaquim e Juliardi, que são gêmeos, e Ruth nessa história. Eles são filhos do meu tio Marcos, que mora no exterior. E nós temos a mesma faixa etária de idade, entre 20 e 23 anos. E bom, como eu já estou enrolando muito, eu quero ser breve a partir de agora para poder chegar à parte sobrenatural. Em um final de semana, fiz uma resenha lá em casa e nisso conversa vai, conversa vem, cerveja vai, cerveja vem. Minha prima Ruth, que é a mais velha, falou que eles estavam pensando em passar alguns dias na chácara dos nossos avós e perguntou se eu queria ir junto com eles. E menina, meus olhos brilharam na hora. Eu super topei. Mal sabia eu a latada que eu estava me enfiando. Enfim, isso que era somente um pensamento, decidimos tornar realidade. Conversei com os meus pais, que não viram problemas em deixar a gente ir, né, para lá ficar uns dias. Então, na sexta-feira seguinte, pela manhã, fomos em 2 carros, uma SW4 e um HRV. Ambos lotados de mantimentos, malas e nossas cervejinhas. E Leandra, decidimos ir em 2 carros pelo simples motivo de eu não gostar de andar de carona com ninguém. Na minha cabeça, só eu sei dirigir. Eu não confio nem no meu próprio pai. E eu digo que a gente foi, então, assim, preparada para passar ali uns 15 dias. E bom, a partir do momento em que pegamos a estrada de chão sentido a chácara, o que podia dar errado deu. O pneu do HRV furou. Nós fizemos a proeza também de nos perder para achar a entrada da chácara. Ruth nisso tudo ficou enjoada e acabou vomitando. E olha, menina, foi uma confusão, mas chegamos lá cerca de 1 hora depois. Fomos até a casa do caseiro, que se chama Henrique, vulgo tio Rick, que fica em frente à chácara. Paramos lá para pegar as chaves e também avisar, né, que tínhamos chegado, enfim, para avisar os nossos pais também, pois onde iríamos ficar não tinha sinal de celular e nem ponto de Wi-Fi. Só na casa do tio Rick mesmo que tinha. Eu estava amando essa vibe, sabe, de ficar desconectada. E pois bem, né? Assim que chegamos, fomos recebidos com um cafezinho, bolo de fubá ali com goiabada, que a tia Poliana, né, preparou para nossa chegada. E eu simplesmente amo a recepção calorosa deles. Tia Poli já veio nos abraçando e falando como a gente tinha crescido, que estava com muita saudade, aquelas coisas, né, de pessoas ali que nos viram crescer. Poli já tinha organizado tudo pra gente, né, sobre ali a parte da limpeza dos quartos, da cozinha, já tinha até ligado o freezer, a geladeira. Então, assim, tava tudo perfeito. E aí, depois da recepção calorosa, nós fomos colocar os carros pra dentro. Nisso, o tio Rick nos pediu para que deixássemos o carro na casa dele. Eu o questionei, né, e ele disse que era só por preocupação mesmo. Ficamos sem compreender, mas decidimos deixar o carro maior dentro da garagem dele. Então, nós entramos ali no nosso paraíso, mas desde o momento em que eu coloquei o meu pé para dentro, eu senti uma sensação estranha. Como se algo não estivesse certo. E de início, a única coisa que eu sentia era um cheiro de urina inexplicável. O cheiro que eu sentia era como se estivesse dentro de um banheiro químico, te juro. E só eu sentia aquele cheiro forte. Mas eu decidi não deixar aquilo me abalar. Escolhemos o quarto e a decisão foi: eu e Ruth ficaríamos no quarto que era de vó e Juliardi e Joaquim no terceiro quarto, que era o único que tinha 2 camas de casal. Colocamos as malas e já descemos para a cozinha e aí começam as pataquadas. Colocamos as comidas dentro dos armários e as cervejas no freezer. Ruth, que ainda se sentia enjoada, subiu para o quarto e eu e os meus primos fomos dar um mergulho no rio. Leandra, quando voltamos, estava tudo no chão, como se alguém tivesse colocado a mão e simplesmente empurrado tudo para fora. Eu fiquei puta e comecei a falar que Ruth estava querendo pregar uma peça em nós.
Mas mesmo assim arrumei tudo e subi para pegar toalha, protetor solar e algumas coisas, né, que eu iria deixar na cozinha para facilitar a nossa vida. E eu já cheguei questionando o porquê de cargas d'água Ruth ter feito aquilo. E ela, sem entender nada, disse que não estava conseguindo nem levantar por conta do enjoo. Quem dirá pregar peças? Olha, eu fiquei meio encabulada, mas passou. De meio-dia para a tarde, ficamos só de boa ali nos divertindo na beirada do rio, apesar de ter alguma coisa acontecendo. Tipo, nossa caixa JBL ficava desligando o tempo todo. A gente até colocava ela na tomada para ver se era bateria, mas não, simplesmente a gente ligava e ela desligava sozinha. Fazia aquele barulhinho como se tivesse alguém apertando e aquilo não fazia sentido, pois ela era novinha. Então eu desliguei e deixei na tomada. Apesar de serem coisinhas pequenas, já estávamos ficando ali com um certo medinho. Ficamos conversando sobre os casos de família, e nisso o tio Rick foi lá ver, né, se estava tudo bem, se precisávamos de alguma coisa. Eu disse que não e ele só falou assim: ó, tomem cuidado, tá? E foi embora. A noite chegou, fomos fazer um churrasquinho e nisso sentamos para jogar baralho, até que a energia vai de arrasta para cima. E, gente, o grito que a gente deu não estava escrito. Procuramos os nossos celulares, mas só achamos o de Joaquim. Nisso, nós subimos, né, para os quartos para poder pegar as chaves para ir até o tio Rick. Mas o portão ali era elétrico. Como é que a gente ia abrir? Tentamos achar a chave do portão menor, mas quem disse que o medo e o desespero deixaram a gente achar, né, naquele bolo de chaves? Então decidimos pegar a chave do carro e ficar lá dentro com os faróis ligados. Mas, para o nosso desespero, quem disse que o carro dava partida? Eu comecei a me desesperar, pois não tinha como a bateria ter simplesmente descarregado do nada, o meu carro era novo. Mas ficamos lá dentro daquele breu. E eu digo que esses foram os 15 minutos mais longos da minha vida. Assim que voltou, o tio Rick veio ver, né, se estava tudo bem e trouxe 2 lanternas para caso da luz acabar de novo. E nós já corremos procurar os outros aparelhos celulares e colocar para carregar. Mas, para nossa surpresa, quando chegamos na cozinha, tudo estava no chão novamente. Toda a compra dos armários, o baralho que estávamos jogando, estava tudo espalhado, como se tivesse passado um vento derrubando tudo. A carne que estava na grelha caiu nas brasas e torrou. Olha, menina, aquilo estava uma bagunça. O que tinha ali não queria a nossa presença. E ali mesmo a nossa noite acabou. Apagamos a churrasqueira, recolhemos tudo, organizamos de novo no armário e subimos para os quartos. Deitamos eu e Ruth e ela ainda estava meio borocochô, sabe? Se sentindo mal, pálida. Ficamos conversando sobre algumas coisas, ligamos a televisão, né? Porque eu tenho um pouco de medo do escuro. E até aí tudo bem, até que cochilamos. Quando do nada eu acordo com murros na porta do quarto. Não eram batidas normais, e sim murros. Eu fiquei assustada, corri para ver se eram os meus primos e quando eu abri a porta não tinha absolutamente ninguém. Não tinha condições, quando eu cheguei na porta e virei as chaves, ainda estavam espancando a porta. Mas quando eu abri, não tinha nada. Acordei Ruth, que estava capotada, e fomos até o quarto dos meninos e eles levantaram. Eu comecei a perguntar se eram eles. Eles disseram que estavam dormindo e que não escutaram nada. E que jamais iam ficar fazendo esse tipo de brincadeira de mau gosto. Eu e Ruth pegamos nossos travesseiros e cobertas e fomos dormir todos juntos no mesmo quarto. Amanheceu e, por incrível que pareça, até que eu consegui dormir, né, no resto daquela noite. Mas logo cedo fui acordada por tia Polly, né, tia Polly, não sei como que é. E ela perguntou como foi a noite. E eu quis conversar com ela sobre o que estava acontecendo. Ela me disse que não via nada e que nada acontecia. Mas tio Rick via, ouvia e sentia. Ela estava ali para falar que iam passar o final de semana na rua, pois já que estávamos lá, eles iam aproveitar para sair um pouco. Disse para ela que tudo bem e ainda desejei que eles se divertissem.
Depois eu decidi fazer um café para que quando todos acordassem, né? Enfim, já estivesse pronto. Assim que eu cheguei na cozinha, estava tudo no chão novamente. E olha ali o tanto que eu me irritei, mas olha, subiu uma raiva inexplicável. E aí eu gritei: ai, só pode ser um herê, né, para fazer toda essa bagunça. E olha, eu me arrependo amargamente por falar isso. Assim que eu terminei de falar, veio um vento frio que passou ali. E eu fui percebendo que enquanto eu arrumava as coisas, as frutas que eu tinha comprado, né, para levar no dia anterior, estavam apodrecendo. Ela havia comprado um dia anterior de ter chegado na chácara. E elas já estavam apodrecendo. As bananas que estavam meio verdes, meio maduras, estavam com a casca quase que preta. As laranjas estavam secas e com a casca bem dura, e as uvas murchas. E vi que o arroz tinha bichinhos. A carne que estava em meio ao carvão estava com bichos e fedendo muito. A sensação que eu estava tendo é que aquela noite durou uma semana por estado em que aquelas coisas estavam. Mas eu tentei ignorar aquilo, peguei a JBL que estava no carregador desde o dia anterior, decidi então conectar ela em meu celular e coloquei ali a minha playlist personalizada. E é uma playlist elite, porque contém louvores evangélicos, católicos e pontos de umbanda e quimbanda. Porque eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. E enfim, cerca de uns 10 minutos depois, eu comecei a sentir aquela sensação de conforto que só a espiritualidade nos traz. Ai, a luz ali acabou. Mas eu vou continuar o vídeo, tá, gente? Espero que não atrapalhe a experiência. Porque eu não posso levantar aqui agora pra consertar, porque eu estou com um tempo muito corrido, tá? Pra gravar, então vamos continuar. Enfim, é onde eu estava. Cerca de uns 10 minutos depois, eu comecei a sentir aquela sensação de conforto que só a espiritualidade nos traz. Mas eu não contava que o que quer que estivesse lá ia se enfurecer tanto com aquilo. Porque até então não tinha feito mal algum diretamente para nós, mas isso estava prestes a mudar. Enquanto eu passava o café, eu fui brutalmente empurrada. Acabei caindo sobre a pia e queimando parte da minha barriga com a água quente. A dor foi tanta que eu saí correndo para dentro do rio com tudo. Eu chorei um pouco e ali o que eu mais queria era ir embora. Mas, assim, eu não sabia muito bem o que fazer, porém eu tive que sair do rio. Fui até o quarto, que por sorte eu sou uma mulher prevenida e sempre ando com pomadas, né, para assadura. E, gente, a minha barriga estava extremamente vermelha, com algumas bolhas já começando a aparecer. Eu decidi acordar os meus primos para a gente conversar e ir embora daquele lugar. Leandra, quando eu os acordei, eles levaram um susto. Todos estavam pálidos. Assim, magros, mais do que o normal e com olheiras pretas. Eu me olhei no espelho, mas estava normal. Só que assim, eu tava, mas eles não. E, gente, como que de um dia para o outro eles estavam nesse estado? Mas, enfim, eu chamei todos para irem embora. Contei o que tinha acontecido, mas eles não queriam ir de forma nenhuma, como se estivessem cegos. Depois de um bate-boca do caramba, eu decidi voltar sozinha mesmo. Arrumei minha malinha e fui até a casa do tio Rick para pegar o carro, né, que ele mesmo tinha pedido para deixar lá. Só que para o meu azar, eles já tinham saído. Então eu voltei e tentei pegar o outro carro. Mas ele não dava partida de forma nenhuma. Eu fiquei dentro do carro por alguns minutos, desesperada e pensando no que é que eu ia fazer, né, para conseguir meter o pé dali. Enquanto eu estava dentro do carro, os meus primos estavam na área gourmet e eles tiveram uma experiência sobrenatural. De acordo com o que Ruth relatou, algo apareceu para eles com uma roupa toda rasgada, muito ensanguentada e com os cabelos bagunçados. E aquilo estava cheirando muito a urina e pedindo ajuda.
E quando ela levantou a cabeça, aquilo tinha o meu rosto. E olha, eu confesso que eu fiquei horrorizada nessa parte. Os três foram para cima daquela coisa para tentar ajudar, pois eles achavam que era eu. Mas o pânico se instaurou mesmo quando eu cheguei até a cozinha normal e aquele negócio simplesmente desapareceu como fumaça. Ali entramos em consenso em todos irem embora. Mas é aonde entra a questão. Um carro estava preso na casa do tio Rick e o outro não pegava. Então decidimos esperar todos juntos o tio Rick chegar, até então podermos sair dali o mais rápido possível. E assim, Leandra, onde um estava preso na casa de tio Rick, o outro, né, não pegava. Então, é isso mesmo, esperamos ele chegar. E aí o que acontece? Onde um ia, todos iam atrás. Gente, até mesmo no banheiro. Ninguém conseguia ficar sozinho. E aí, durante o dia, nós não vimos mais nada. E eu só tava mesmo com aquela sensação de enjoo e aquele cheiro de urina que não passava por nada. Mas ver mesmo e acontecer alguma coisa, não. Chegando à noite, a gente estava um pouco mais calmo, então a gente decidiu preparar algo para comer, pois estávamos todos ali com muita fome. E o que escolhemos fazer foram os pasteizinhos que já estavam prontos. Falei para a Ruth não vacilar em mexer com o óleo quente, pois não queríamos, né, mais ninguém machucado. Pedi para que ela colocasse na air fryer, né, e assim foi feito. Depois de uns 30 minutinhos, escutamos o barulhinho, né, que a fritadeira faz quando a comida está pronta. Tiramos ela da tomada e fomos para a mesa. Enquanto comíamos, escutamos novamente o barulho da fritadeira. Tentamos ignorar, mas a cada minuto a air fryer apitava. Então nós ali cagados, né, de medo, fomos lá para olhar o que estava acontecendo. Ao chegar perto, nós conferimos se realmente estava fora da tomada, e sim, ela estava. Mas foi a gente abrir que ela soltou uma fumaça preta, como se estivesse queimando algo. Saímos assustados, largamos tudo para lá e subimos para o quarto. Ao chegar, nos trancamos e deitamos. Estávamos nos sentindo a todo tempo meio que observados. Falei para todos nós dormirmos com as luzes acesas e também fazer uma oração. Então ali nós começamos a rezar tudo o que a gente sabia. Mas foi a gente começar a rezar o credo que aquilo se zangou de verdade. Uma mulher começou a esmurrar a porta do quarto gritando por ajuda. Ali eu juntei todas as minhas forças e comecei a rezar gritando na mesma intensidade dos gritos que vinham do lado de fora. E aquilo só parou quando eu proclamei todo o credo e o Pai Nosso. Sentimos aquele alívio e aquela sensação de ser observado. Sentimos então aquele alívio, né? E aquela sensação de estar sendo observados passou. E ali nós conseguimos dormir. Durante o dia eu acordei com muita sede. Minha boca estava muito seca, mas fiquei receosa em acordar todo mundo para ir beber água comigo. Então eu decidi ir ao banheiro, que era dentro do quarto. As luzes já estavam acesas, então não via necessidade de acordá-los. Enfim, né? Porque eu só precisava mesmo beber água da pia. Então eu não acendi a luz. E me julguem, gente, mas eu nem ligava. Eu só queria matar a minha sede mesmo, sem precisar sair do quarto. Mas enfim, quando eu estava para sair do banheiro, eu escutei batidas no vidro da pequena janela que tinha. O medo me consumia e o meu coração ficava cada vez mais acelerado. Eu, obviamente, não fui olhar, mas escutei baixinho uma voz dizendo que era pra gente sair dali agora. Que a gente tinha que dar um jeito de sair dali. Aí, Leandra... Olha, eu, particularmente, não sou igual aquele pessoal de filme de terror que paga pra ver as coisas, não, tá? Então, naquele instante, eu acordei todo mundo e chamei para que nós descêssemos dali dos quartos e dessemos um jeito de meter o pé dali o mais rápido possível. E é óbvio, eu contei tudo que eu ouvi dentro do banheiro. Mas isso não era de manhã cedo ainda. Isso, gente, era por volta de 1 da manhã. E estava um breu lá fora terrível.
e todos nós estávamos com muito medo de sair dali. Então a gente decidiu esperar dar umas 5 da manhã, né, para dar uma clareada e finalmente dar um jeito de ir embora. E o restante daquela madrugada foi assim. Ninguém conseguia mais dormir, vira e mexe nós ouvíamos batidas na porta e a luz dava umas piscadas sinistras. A gente embrulhava a cabeça e algo puxava o lençol. A televisão ligou e desligou sozinha, mesmo estando fora da tomada. Olha, gente, essa noite foi um verdadeiro inferno. Eu só sei que quando nós vimos o primeiro raio de luz do domingo, a gente decidiu tentar voltar para casa, nem que fosse a pé, pois tio Rick ainda não tinha retornado de onde quer que ele estivesse ido. Fomos para a estradinha para ver se alguém passava, mas era impossível, nossa chácara era a penúltima. Depois da nossa, a estrada acabava em uma outra chácara. Então, eu disse que não ficaria dentro da propriedade, que eu iria esperar o tio Rick dentro do carro, mas do lado de fora. Mas, porque o carro que ele... É porque eram separados os lugares, né? Agora eu entendi. E eu pedi para que os meninos ajudassem a empurrar o carro, e assim fizemos. E Leandra, acredite se quiser, assim que o carro saiu pelo portão, a luz do farol que a gente havia deixado ligado acendeu. E quando eu dei partida, ele pegou de primeira. Naquele momento, eu só sentia alívio. Entramos todos e metemos o pé de volta para casa. Mas é aquelas coisas, né? Tudo que já está ruim pode piorar e piorar muito. Assim, agora a parte sobrenatural acabou, mas começa a parte macabra. E eu vou resumir bem o que eu fiz. Na segunda-feira, eu fui atrás de mais informações sobre o que era aquilo e o porquê de acontecer, né? Enfim, o que aconteceu lá com a gente. Marquei uma consulta com o pai de santo em que eu mais confio, né, na vida. Ele é uma pessoa de muita confiança. E ele tem uma entidade maravilhosa que se chama Cigana... Peraí. Eu acho, não sei se é Cigana do Ouro ou Cigana do Outro, eu acho que ela escreveu errado. Que se chama Cigana do Ouro ou Cigana do Outro, mas deve ser do Ouro. E ela joga cartas. E ali, durante a consulta, né, / tiragem, nós conseguimos ver algumas coisas que literalmente me deixaram chocada. Existia muita energia negativa no lugar, mas de espírito era somente um que estava preso. Disse também que o que falou comigo pela janela do banheiro era a minha preta velha. Disse que os meus avós no passado, para conseguir aquela propriedade, fizeram um tipo de ritual no terreno, onde teve algumas sacralizações com animais. E depois disso, eles não pararam mais. Tudo o que eles queriam, né, que acontecesse, recorriam a rituais e sempre foi feito lá na propriedade. Depois disso tudo que apareceu na tiragem, a cigana me disse o seguinte: procure a pessoa mais velha que conheceu os seus avós e pergunte o que aconteceu com esse espírito que está lá. Somente alguém que viveu, né, poderá te dizer o que realmente aconteceu. Eu saí da consulta totalmente passada, chocada, pois minha avó era uma velhinha tão católica e temente a Deus, sabe? E ter feito tudo isso. Mas mesmo assim eu superei isso e fiquei quieta em relação à consulta. Não contei nem para os meus primos essa informação. Agora, Leandra, você se lembra que saímos e deixamos um carro, né, na casa do tio Rick? Pois é, meu pai me fez voltar lá para buscá-lo. Eu entrei em contato com o tio Rick, né, para ver se ele estava em casa. Tia Polly atendeu e disse que só ela estava em casa, mas que eu poderia ir buscar o carro sem nenhum problema. Com uma voz meio estranha, ela perguntou o que aconteceu, pois eles tinham chegado no domingo à noite e nós não estávamos, né, por lá. E eu só disse a ela que estava indo buscar e que lá eu explicaria tudo. Chamei um Uber, um amigo meu, né, para me levar, pois eu não queria envolver os meus primos nisso. Bom, cheguei, tia Polly me recebeu sem muita empolgação dessa vez e também percebeu que eu estava com uma queimadura na barriga. E começou a pedir que eu falasse a ela, né, tudo o que havia acontecido. Eu comecei a falar e ela me escutava, né, assim, com muita atenção.
e estava agindo como se fosse normal, né? Ou que alguém já tivesse passado por algo assim. Quando eu terminei, ela pegou na minha mão e ali ela abriu o jogo. Disse que começou a trabalhar muito cedo com a minha avó, antes mesmo do tio Rick, e que minha avó era uma pessoa extremamente impiedosa com quem atravessava o seu caminho, e que a vida dela era resolver tudo através de magia. E ela mesma botava a mão e fazia dar certo. Mas até então ela fazia tudo por dinheiro, bens e coisas materiais. Mas teve um fatídico dia em que ela descobriu as traições do meu avô com uma mulher muito mais nova e que ela esperava um filho do meu avô. De acordo com tia Polly, minha avó sequestrou a menina e a manteve na chácara até o dia em que ela sentisse as dores, do parto para ter ali a bebê. E nesse dia ela ia sacrificar o neném ainda ligado ao cordão umbilical e depois matar a mãe para que ninguém soubesse. E meu avô? Bom, para que minha avó o perdoasse, ele compactuou com tudo o que fizeram ali com a pobre menina. E aí eu me perguntando, como tia Polly sabia de tudo isso? E aí ela me solta que minha avó tinha prometido a ela que se ela ajudasse com tudo, ia fazer com que ela tivesse uma ótima vida com qualquer homem que ela quisesse ter. Também prezando pela sua própria segurança, pois ela tinha muito medo da minha avó. Então tia Polly fazia o seguinte: todos os dias ela levava comida para a moça e água, ela levava comida e água, que assim para a moça que era mantida presa dentro de um antigo celeiro que hoje já não existe mais. A mulher ficava amarrada e amordaçada para que não fugisse nem gritasse. Com o passar dos dias, fraca e debilitada, ela não reagia mais a nada ali do que a minha avó falava ou fazia. E Leandra, tia Polly me contou coisas absurdas que a minha avó fez com essa mulher durante 5 meses, que foram os últimos meses da moça. Minha avó ia até ela, dava toques na moça para ver se a criança estava prestes a nascer. Raspava sempre a sua cabeça para que não tivesse cabelos. Enfim, foi uma das coisas, isso que eu tô falando foi uma das coisas mais leves, que ela fez. Até que chegou o dia em que ela entrou em trabalho de parto. Minha avó e Polly ficaram o dia todo fazendo o parto da moça. Tia Polly subia em cima da barriga dela enquanto minha avó obrigava a moça a fazer força. Eu, a esse ponto, já estava com nojo de tudo. Minha cabeça doía e eu só conseguia pensar na dor que essa moça sentiu até sua morte. Mas enfim, o bebê finalmente nasceu e foi oferecido em sacrifício em troca de bens e riquezas, e a mãe morreu logo depois do parto. Depois de tudo isso, a Polly me contou algo que... depois de tudo isso que a Polly me contou, eu fiquei sem reação. Minha vontade era sair gritando essa história aos 4 ventos. Mas de nada iria adiantar o mal que já tinha sido feito. Determinada a nunca mais voltar ali, peguei o carro e fui embora. E no caminho eu compreendi o porquê de sempre os meus avós terem dinheiro sem ao menos terem emprego ou empresa. Depois de tudo, também compreendi o motivo deles sofrerem tanto para morrer. Meu avô tinha um câncer de estômago e Alzheimer. Nos seus últimos dias, ele, não estava tão mal da doença, mas por algum motivo que desconhecemos, tirou sua própria vida se atirando dentro do rio sem saber nadar. Foi achado a 12 quilômetros longe de onde é a propriedade. Seu corpo da cintura para baixo estava todo rachado, com manchas pretas e arranhões. Já a minha avó, ela tinha diabetes, então foi morrendo aos pouquinhos, perdeu todos os dedos e só tinha o polegar da mão esquerda. Perdeu os dedos dos pés também. Ela apodrecia ainda viva. Vinha um cheiro horrível dela. Até o dia em que ela precisou colocar uma ponte de safena e acabou falecendo durante o procedimento. Mas enfim, cerca de 2 meses depois que tivemos essa experiência na chácara, eu voltei lá com o pai de santo para ver se conseguíamos ajudar o espírito que estava preso. Que eu presumo ser da moça. Mas ela não quis se comunicar e não fez nada, para que ele pudesse ver as atividades paranormais. Fizemos uma tiragem lá na chácara que não nos foi mostrado nada. Acendemos velas e rezamos para aquela alma encontrar o caminho. Mas o pai de santo falou que a alma não quer ajuda, ela quer vingança.
Eu fico muito triste com tudo isso, pois eu queria muito que a moça tivesse descanso e faria o possível para ajudá-la. Mas o que eu posso fazer é rezar por ela. Mas nem o seu nome eu sei, né, para poder oferecer uma missa ali para sua alma, então fica difícil. Em relação aos meus primos, eles continuam não sabendo de nada sobre os meus avós. Só falei que voltei para buscar o carro e que nunca mais pisaria lá. E agora uma curiosidade, Leandra. Eu conversei com a minha mãe porque ela viu a queimadura e veio saber o que tinha acontecido. Então eu contei tudo sobre a história ali da minha avó e ela disse que sabia das maldades de sua mãe para com aquela moça. Ela era criança quando isso aconteceu, mas lembra da moça e seus gritos e súplicas por ajuda. Talvez seja por isso que eu fui a maior atingida por aquele espírito, porque não faz sentido a aparição, né, com o meu rosto. Ela me disse que as aparições só começaram a acontecer depois que o meu avô faleceu. Ela também não ia lá porque ainda escutava a moça pedindo sua ajuda. E PS, o tio Rick, ele é um homem reservado e meio antissocial, casado ali há uns 40 anos com tia Poliana. Eles têm uma vida confortável, a propriedade na frente da chácara é deles, pois a minha avó deu a Poli, né? E provavelmente isso foi um pagamento. A gente olha para ele e vê que ele não tem uma vida muito feliz. O trabalho é de caseiro e também ele lida com o plantio de milho. Eles não tiveram nenhum filho e o neném que eles adotaram morreram poucos meses depois da adoção. E morreu de uma doença que ninguém descobriu na época. Eu acredito que o tio Rick não sabe do que aconteceu na chácara. Pois isso, né, aconteceu antes deles se casarem. Mas eu sei que ele sente alguma coisa vindo do lugar. Bom, meu relato é esse, Leandro. Um beijo, sucesso, nunca pare de postar. Ó, um beijo, tá? Muito obrigada. E que relato, né, gente? Meu Deus do céu. Eu fiquei passada. Mas, gente, que loucura, né? É o que eu já tinha imaginado, né? Que tinha alguma coisa na propriedade que foi causada pelos avós. Mas enfim, ó, um beijo, tá? Muito obrigada. Gente, não vou me estender muito nos comentários, porque esse relato, ele foi muito maior do que eu imaginava que ele seria. E eu tô com um tempo um pouco curtinho hoje que eu tenho que pôr em prática um presente aí que eu tô fazendo pra vocês, então eu tenho que ser bem rápida. Então vamos lá, vamos pro próximo e último relato, é um relato mais curtinho, mas não vou deixar de contá-lo, mesmo esse tendo ficado muito grande. Bom, o nosso último relato se chama A Caminhonete Misteriosa. Oi Lilica, tudo bem? Meu nome é Stephanie, tá? Pode falar sem problemas, pois eu não irei usar nenhum outro nome que não seja o meu. Então vamos para a história. Minha família tem uma fazenda que foi deixada como herança ali do meu avô, que hoje já é falecido. E quando a minha avó morava lá, por ser uma casa bem simples, né, onde ela vivia, tudo era escuro, assim, não tinha luz. E à noite era só lamparina mesmo. E ela até tinha alguns vizinhos ali por perto. Então ela conta que um vizinho que morava, assim, até um pouco distante, mas ali mesmo pela região, tipo, não era colado ali com a casa dela, mas era próximo. E que esse vizinho tinha uma caminhonete. Era uma caminhonete da época, que hoje em dia nem se fabrica mais e você nem acha mais para comprar. Mas enfim, ele tinha lá essa caminhonete e ele era uma pessoa, assim, de respeito, sabe? Ele era bem respeitado na região. E ela contava que em uma certa madrugada, uma luz muito forte de carro ou algo do tipo iluminava onde ela morava. E aí ela conta que era a caminhonete que passava lá na estrada e ia em direção da cidade. Mas ela não via a caminhonete voltar da cidade. Aí as pessoas ali da região, no outro dia, perguntavam para ele, sabe? Porque todo mundo via, né? A caminhonete saía, mas a caminhonete nunca voltava e depois via ele em casa com a caminhonete. Então todo mundo perguntava se, assim, alguém, né? Se ele tinha saído, né? E ele falava que não tinha saído de madrugada e que a caminhonete nunca nem tinha saído da garagem. Só que, Leandra, isso era visto pelas pessoas que estavam ali todos os dias, todas as madrugadas. Gente, ai credo. Então assim, será que... Porque olha, é isso mesmo, minha família tem uma fazenda que foi deixada como herança do meu avô.
Será que então era a fazenda? Porque, tipo assim, não era o carro. Porque se fosse o carro que fosse mal assombrado, sei lá, era o dono que ia ver o carro fazendo isso, não as outras pessoas. Eu acho que era o lugar. Não sei, vocês vão lá hoje em dia ainda acontece coisa estranha? Me conta aí nos comentários. Mas enfim, gente, esse foi o último relato dessa coletânea sobre aí heranças. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Um beijo a todos, tchau, tchau, e eu vejo vocês no próximo vídeo.